Olhe para o seu celular agora mesmo. Atrás dessa tela de vidro, existe um mercado que fatura mais de 9 bilhões de dólares por ano. Ele não vende carros, não vende softwares e não vende comida. Ele vende a ilusão mais barata, rápida e destrutiva da história da humanidade. Nas próximas 24 horas, centenas de milhões de pessoas vão clicar em um botão e entregar sua dopamina, sua energia vital e sua capacidade de amar a um algoritmo. Nós fomos ensinados a acreditar que isso é apenas liberdade de escolha, ou hábito inofensivo. Mas e se a verdade for muito mais sinistra? Hoje nós vamos olhar direto para o abismo, sem moralismo religioso, sem tabus ultrapassados, mas com dados, ciência e filosofia. Nós vamos te provar por que a indústria do conteúdo adulto não é apenas um problema moral. Ela é uma falha de design da nossa civilização e a verdade incomoda. É que ela simplesmente não deveria existir. Para entender como chegamos a esse ponto de saturação, precisamos voltar um pouco no tempo. O desejo humano sempre existiu, obviamente, mas durante milênios, ele estava intrinsecamente ligado à escassez e, acima de tudo, ao esforço real de conexão com outro ser humano. Na Grécia Antiga, na Renascença ou mesmo no século XIX, o acesso a esse tipo de material era extremamente limitado, caro e restrito a círculos muito específicos. Pense na revolução da prensa de Gutenberg no século XV, ou na invenção da fotografia no século XIX. Sempre que uma nova tecnologia de mídia surgia, o mercado da luxúria tentava colonizá-la, mas ainda havia barreiras físicas. Você precisava ir até uma banca de revistas de forma clandestina ou comprar uma fita VHS em uma seção escondida de uma locadora nos anos 90. Havia o risco social de ser visto, havia o custo financeiro e havia o tempo de espera. Essa fricção era o que protegia o cérebro humano. O biólogo evolucionista de Harvard, Edward O. Wilson, cunhou o termo biofilia para explicar como nossos cérebros evoluíram em ambientes naturais, onde os recursos eram escassos e difíceis de conseguir. Nosso circuito de recompensa foi desenhado para nos motivar a agir no mundo real, caçar, construir, socializar, conquistar uma parceria. Mas aí a internet, banda larga, chegou, e nos anos 2010, os smartphones e os servidores em nuvem criaram o que os psicólogos chamam de superestímulo. De repente, a barreira da fricção caiu para zero. O que antes exigia esforço, coragem e dinheiro, agora exige apenas um movimento sutil do seu polegar. Trancado no seu quarto, no escuro, de graça e em alta definição, nós transformamos um instinto biológico sagrado e complexo em um commodity. Mas qual o problema real disso? Afinal, se todos os envolvidos na tela são adultos e você está no seu quarto, quem está sendo prejudicado? Para responder isso, precisamos parar de olhar para a tela e começar a olhar para o que realmente acontece dentro do seu crânio. É aqui que a ciência moderna destrói o mito do consumo inofensivo. Imagine que seu cérebro possui uma moeda química chamada dopamina. Ela não é a molécula do prazer, como muita gente pensa, mas sim a molécula da antecipação e da motivação. É a dopamina que te faz levantar da cama para estudar, ir à academia ou convidar alguém para sair. Na natureza, para conseguir uma descarga de dopamina, você precisa trabalhar duro. Agora imagine um experimento psicológico clássico com ratos de laboratório. Se você colocar um rato em uma gaiola, com uma alavanca que injeta dopamina diretamente no cérebro dele toda vez que ele pressiona, sabe o que acontece? O rato ignora a comida, ignora a água, ignora outros ratos e pressiona a alavanca compulsivamente até morrer de exaustão. O conteúdo adulto na internet é essa alavanca para o ser humano. Ele entrega ao cérebro primitivo a ilusão de que você encontrou dezenas de parceiros reprodutivos ideais em questão de segundos, sem gastar uma única caloria de esforço social. É um mecanismo de hackeamento biológico. O site não se importa com a sua satisfação. O modelo de negócio dele depende da sua insatisfação crônica para que você continue clicando no próximo vídeo.
As consequências dessa engenharia de atenção no cérebro são devastadoras no nível individual. Quando você inunda seus receptores de dopamina com um estímulo tão artificialmente alto, o cérebro para de proteger da sobrecarga. Faz algo chamado down regulation. Ele desativa parte dos seus receptores de dopamina. É como se ele diminuísse o volume do rádio, porque o som está ensurdecedor. E qual o resultado prático disso na vida real? Um fenômeno chamado anedonia. De repente, as coisas normais do dia a dia perdem a graça. Ler um livro parece entediante demais. Estudar parece um concurso. Tudo se torna uma tortura insuportável. Conversar com alguém exige energia demais. Até a beleza do mundo real começa a parecer cinzenta e sem brilho. Nada consegue competir com a paleta de cores supersaturada e a velocidade do pixel na tela. Vamos pegar um exemplo real. Pense em um jovem de 20 e poucos anos. Ele acorda cansado, mesmo tendo dormido 8 horas. Ele sente uma ansiedade flutuante que não sabe de onde vem. Ele tenta focar no trabalho, mas a cada 10 minutos sente uma coceira mental para abrir uma nova aba no navegador. Ele acha que tem TDAH ou que o problema é o chefe dele, mas a verdade é que o sistema de recompensa foi completamente sequestrado. Pesquisas publicadas no jornal científico JAMA mostraram por meio de ressonâncias magnéticas que o consumo crônico desse tipo de material está associado à redução do volume de matéria cinzenta no corpo estriado do cérebro, a região justamente responsável pelo processo de recompensas e tomada de decisões. Você está literalmente encolhendo a parte do seu cérebro que te torna um indivíduo focado e determinado. Mas esse não é um drama estritamente individual. O vício privado sempre se transforma em uma patologia pública. Quando milhões de indivíduos passam a preferir a simulação digital à realidade, todo o tecido social começa a se esgarçar de maneiras nunca antes vistas na história humana. Nós estamos vivendo o que os sociólogos chamam de a epidemia da solidão. Nunca estivemos tão conectados tecnologicamente e ao mesmo tempo tão isolados humanamente. E a indústria do conteúdo adulto atua como um analgésico artificial para essa solidão. Mas ela funciona como a água do mar para quem está com sede. Quanto mais você bebe, mais desidratado você fica. Pense no impacto disso na demografia global. Em países hipertecnológicos como o Japão e a Coreia do Sul, os índices de natalidade desabaram para níveis críticos. Existe um termo no Japão, os hikikomori, jovens que se isolam completamente em seus quartos vivendo apenas no mundo digital. Quando o governo pesquisa os motivos pelos quais os jovens perderam o interesse em namorar ou casar, a resposta recorrente é: dá trabalho demais e o mundo digital já me satisfaz. Uma sociedade composta por indivíduos que não conseguem olhar nos olhos uns dos outros, que sente fobia social crônica e que substituíram a busca por uma comunidade real pelo consumo de corpos pixelados, é uma sociedade frágil. Ela perde a capacidade de organização coletiva, perde a empatia profunda e se torna uma massa de manobra perfeitamente anestesiada pelo consumo. E o que acontece quando esses indivíduos tentam de fato se relacionar no mundo real? É aqui que encontramos as cicatrizes mais profundas. O consumo contínuo desse conteúdo cria o que a psicologia cognitiva chama de esquemas de expectativas irrealistas. Você passa a ver o outro não como um ser humano complexo, cheio de falhas, medos e nuances, mas como um objeto de performance. Vamos falar claramente. A tela ensina que a intimidade é uma questão de acrobacia, iluminação perfeita e ausência total de vulnerabilidade. Mas no mundo real, a intimidade de verdade é desajeitada. Ela exige paciência, diálogo, aceitação das imperfeições do corpo e da mente do parceiro. Quando o jovem moldado pela tela se depara com a realidade de um relacionamento, ele se frustra instantaneamente. Nós vemos hoje um aumento sem precedentes nos consultórios de sexologia e psicologia de jovens de 20 anos sofrendo de disfunção erétil psicogênica ou ansiedade de performance extrema. O corpo deles funciona perfeitamente, mas o cérebro deles se recusa a responder a um ser humano real, porque foi condicionado
a responder a apenas estímulos extremos que não existem fora da internet. E para mulheres o impacto é igualmente devastador. Elas se veem competindo com um exército de fantasias digitais editadas, filtradas e modificadas. Cria-se um ambiente de desconfiança mútua. O relacionamento deixa de ser um porto seguro de conexão e se torna um palco de insegurança, onde um dos parceiros está sempre secretamente comparando o real com o simulado. Agora vamos seguir o dinheiro, porque nada disso acontece por acaso. Essa não é uma história sobre escolhas individuais ruins, é uma história sobre megacorporações que descobriram que a vulnerabilidade biológica humana é a commodity mais lucrativa do século XXI. Quase toda a indústria de conteúdo adulto que você consome na internet de forma gratuita é controlada por um monopólio sombrio de empresas de capital fechado. Essas corporações operam exatamente como os cassinos de Las Vegas ou os cartéis de tabaco do século passado. O objetivo delas não é de entreter, é criar dependência de longo prazo. Pense nos algoritmos de recomendação. Eles usam inteligência artificial avançada para monitorar cada segundo que você passa olhando para uma miniatura de vídeo. Se você hesita por 2 segundos em cima de um link, o sistema entende que é aquilo como um ponto de vulnerabilidade e no próximo clique te oferece algo um pouco mais extremo para manter sua atenção presa. É uma espiral descendente para manter o mesmo nível de dopamina. O usuário precisa de conteúdos cada vez mais bizarros, degradantes ou extremos. E o custo humano na ponta da produção é assustador. A narrativa moderna tenta vender a ideia do trabalho autônomo e empoderado, através de plataformas de assinatura direta, mas a realidade econômica mostra que menos de 1% dos criadores nessas plataformas ganha o suficiente para sobreviver, enquanto a vasta maioria expõe sua privacidade permanentemente por quantias irrisórias, carregando um estigma social eterno, enquanto a plataforma recolhe 30 ou 40% de cada transação sem qualquer risco. Nós sabemos exatamente o que os defensores dessa indústria argumentam, e precisamos enfrentar esses contra-argumentos de frente, porque eles parecem lógicos na superfície, mas desmoronam sobre uma análise séria. O primeiro argumento é sempre: mas isso é uma escolha livre de adultos consentindo. O governo ou a sociedade não deveriam interferir na liberdade individual. A ideia de livre-arbítrio pressupõe que o cérebro está operando de forma racional, mas como podemos falar em livre escolha quando os maiores neurocientistas do mundo são contratados por essas empresas para projetar interfaces que exploram as fraquezas evolutivas do nosso cérebro? Se eu coloco uma substância química altamente viciante na água de uma cidade e as pessoas passam a bebê-la compulsivamente, isso é livre escolha ou é envenenamento em massa? O vício anula a verdadeira liberdade. O segundo argumento é sempre uma válvula de escape inofensiva. É melhor que as pessoas gastem seus desejos na tela do que cometam crimes ou abusos na vida real. Esse é o argumento da Cartas, e ele já foi refutado por dezenas de estudos de psicologia comportamental. A neuroplasticidade nos mostra que o cérebro não funciona como uma panela de pressão que precisa esvaziar. O cérebro funciona como um músculo. Aquilo que você exercita se fortalece. Se você treina seu cérebro diariamente para associar a intimidade, a objetificação, a agressividade ou a passividade digital, você não está se limpando desses impulsos, você está pavimentando estradas neurais para que esses impulsos se tornem a sua estrutura de personalidade. Você não descarrega o hábito, você se solidifica. Vamos nos afastar um pouco dos dados científicos e dos dados gráficos econômicos. Vamos olhar para o lado existencial dessa questão. O que o consumo desse tipo de conteúdo diz sobre como nós enxergamos a nós mesmos e o significado da nossa breve existência nesse planeta? O filósofo coreano Byung-Chul Han, em seu livro Agonia do Eros, argumenta que a nossa sociedade transformou tudo em mercadoria, incluindo o amor e o desejo. Quando o desejo perde a sua dimensão de mistério e de alteridade, que é o desafio de encontrar o outro verdadeiro, ele se transforma em pornografia. A pornografia é a profanação da intimidade, porque ela elimina a distância, elimina o respeito e elimina a alma, deixando apenas a carne mecânica exposta para o consumo rápido. Pense na sensação que fica no minuto seguinte
após o fechamento daquela aba no seu navegador. Não é uma sensação de plenitude, de vitória ou de conexão. Quase universalmente, o que resta é um vazio cinzento, uma pontada de vergonha e uma solidão profunda. É o choque de realidade do seu cérebro percebendo que, apesar de toda a pirotecnia digital, você ainda está sozinho no seu quarto, olhando para um pedaço de vidro iluminado. Nós fomos feitos para coisas maiores. Fomos feitos para a fricção criativa do mundo real, para a dor do crescimento, para a beleza da conquista autêntica, para a poesia de um toque que carrega significado e história. Ao aceitarmos o substituto digital barato, estamos abrindo mão do nosso direito de primogenitura humana em troca de um prato de lentilhas de dopamina sintética. A tese que o conteúdo adulto não deveria existir não é um chamado para o retorno a uma era puritana de censura ou repressão vitoriana. É, na verdade, um chamado para a rebelião humanista. É a recusa de permitir que a nossa biologia mais íntima seja colonizada pelo lucro corporativo. Se amanhã essa indústria desaparecesse por completo da face da Terra, nós não perderíamos nada de valor real, mas o que ganharíamos? Ganharíamos uma geração de jovens com os olhos brilhando novamente, capazes de focar em seus propósitos. Ganharíamos relacionamentos construídos sobre a rocha da vulnerabilidade real e não sobre a areia movediça da fantasia digital. Ganharíamos a nossa atenção de volta. A tecnologia nos deu o poder de simular qualquer coisa, mas a simulação nunca vai alimentar a alma. A próxima vez que você sentir o impulso de buscar o refúgio fácil da tela, lembre-se que o ato mais revolucionário que você pode cometer hoje é fechar a aba, desligar o celular e encarar o mundo real de frente, com toda a sua dificuldade e com toda a sua beleza autêntica.